Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chaumbra. E no vídeo de hoje, tal como o título já deixa de transparecer, nós vamos falar sobre este tão desafiante ano 2020 que estamos todos coletivamente a atravessar. Mas alguns de vocês vão estar a interrogar nesta altura, Luís, mas o ano está quase a chegar ao fim, já falta pouco para isto acabar, porque é que vais voltar nesta altura ao ano 2020? Ora bem, há uma razão para isso. E a razão é que estes últimos 4 meses do ano vão ser os mais desafiantes deste ano de 2020. Dito de outra maneira, eu diria mesmo que tudo o que se passou de janeiro até agosto serviu precisamente para nos preparar para estes últimos 4 meses do ano. E antes que alguns de vocês se assustem e até comecem já a desligar o vídeo, eu gostava de vos dar a minha visão sobre o que é, e o que foi e o que ainda irá ser este ano de 2020. Ora bem, na minha opinião, este ano 2020 vai ser um ano absolutamente marcante na história da humanidade. Nós estamos demasiado próximos dos acontecimentos para os podermos avaliar corretamente. E estamos tão focados no imediato, estamos tão focados na doença, nos passamentos, no sofrimento, no desemprego, na economia e em todas as dificuldades que vemos à nossa volta, que não temos uma perspectiva maior daquilo que está realmente a acontecer à nossa volta e de todas as transformações que estão a acontecer a nível de sociedade e a serem, digamos, sedimentadas para uma nova sociedade que se aproxima. Eu posso apenas comparar isto àquilo que aconteceu durante a Revolução Francesa e eu garanto-vos que as pessoas que estavam a viver a Revolução Francesa não faziam ideia nenhuma que estavam a viver a Revolução Francesa. Elas estavam demasiado próximas do acontecimento, estavam demasiado próximas de tudo o que se estava a passar naquela altura, estavam demasiado próximas da incerteza, do sofrimento, da revolução, da guerra, das execuções, para se poderem aperceber que mais tarde aquele período conturbado que estavam a atravessar iria ser universalmente conhecido pela Revolução Francesa e que todas aquelas transformações que para elas não passavam de tumultos, incerteza e sofrimentos viriam a moldar totalmente a face da sociedade e a face do mundo que conheciam até aquela altura. Pois bem, isso é exatamente o que nós estamos a viver neste ano de 2020. Nós estamos demasiado próximo dos acontecimentos para nos apercebermos das transformações profundas que irão acontecer na sociedade daqui para a frente. É como se este fosse o ano zero de todas as transformações que seguirão daqui para a frente e que terão o seu apogeu em 2026, 2027, em que aí sim todas essas transformações estarão perfeitamente sedimentadas e visíveis a toda a gente. Eu sei, conheço e todos nós vemos à nossa volta muita gente que está desejosa de que tudo isto acabe, que tudo isto possa ter um fim e que possamos todos voltar àquela que todos conhecemos como a vida normal. Pois bem, a novidade é que depois de 2020 não existe mais vida normal para que nenhum de nós possa voltar, porque 2020 vai ser a transformação completa de todos os paradigmas que nós conhecemos agora, a nível social, a nível económico, a nível de relacionamento humano e a nível da sociedade, para uma sociedade completamente diferente. Não vamos falar agora, não vamos adjetivá-la ainda, porque tudo isto é um processo de transformação. Portanto, tudo isto depende muito do nosso compromisso, do grau de transformação que conseguirmos atingir, do grau de sucesso que conseguirmos atingir nessas transformações. Portanto, não vamos já adjetivar a nova sociedade que aí virá, porque ela depende de muita coisa, mas uma coisa nós sabemos com certeza. Aquilo que conhecemos como normal vai deixar de existir, tal como aquilo que conhecíamos como normal antes da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, peço desculpa, desapareceu por completo. E, portanto, é a partir daqui que eu gostava de vos dar a minha visão sobre tudo o que aconteceu desde o início do ano. Mas que período é este, então, de que estamos a falar e que estamos todos a atravessar? Ora bem, este período está largamente documentado e foi previsto nas mais variadas tradições. Se analisarmos do ponto de vista da escritura, nós estamos a viver próximo daquilo que ficou conhecido como o final dos tempos, que não é um final em si próprio, não é um final físico do mundo nem da realidade, mas é uma transformação
completa da sociedade em que nós estaremos muito mais próximos de assumir a nossa verdadeira essência divina. Se virmos do ponto de vista dos maias, nós vemos que estamos já a viver para lá do final do calendário maia, o que não significa um fim do mundo, mas significa que estamos a viver já numa nova era da humanidade. E se virmos do ponto de vista cabalístico, nós vemos que estamos a viver já nos tempos da chamada última geração, que é aquela geração que vai assistir a todas as transformações da sociedade de encontro a uma organização social totalmente diferente, imprevista e original, em que vai ser feita finalmente a correção definitiva da maneira de nós pensarmos em nós enquanto indivíduos, através do nosso ego, e passarmos a relacionar de uma maneira completamente diferente, com uma muito maior conexão e interligação entre todos enquanto seres humanos. Eu podia analisar isto do ponto de vista de cada um destes vetores e começar a partir daí. No entanto, para o vídeo de hoje, eu escolhi olhar para o céu e analisar isto do ponto de vista do que os astros nos têm dito desde o início do ano e do que aquilo que os astros nos estão a dizer neste preciso momento. Aqueles que acompanham há mais tempo este canal sabem que, em dezembro de 2019, eu gravei um vídeo sobre as principais energias que iam influenciar este ano de 2020 e que essas energias iam fazer abanar até os alicerces as fundações em que assenta o nosso sistema político, económico e social, o que de facto veio a acontecer. E que depois, em março de 2020, gravei um vídeo sobre o planeta regente deste ano de 2020, neste caso o Sol, e em que vimos que a luz da energia solar ia trazer a descoberto tudo aquilo que antes estava encoberto, nomeadamente a mentira, a hipocrisia e a corrupção. E desde o início do ano foi um desfile de podridão em que estava assente todo o nosso sistema económico, social e político. Tudo isso ficou visível aos olhos de toda a gente. No entanto, hoje eu venho-vos falar do verdadeiro protagonista astrológico deste ano de 2020. Aquele que tem comandado os acontecimentos desde o início do ano e que vai continuar a comandá-los até ao final do ano. O pequeno planeta Marte. Todos aqueles que estudam astrologia sabem perfeitamente que todas as grandes transformações económicas, políticas e sociais em grande escala são sempre resultado dos planetas maiores ou dos planetas mais lentos, os chamados Big Dogs, Urano, Saturno, Júpiter, Plutão. No entanto, e isso é verdade, no entanto, este ano, a verdadeira estrela da companhia é o pequeno planeta vermelho, o planeta guerreiro. E por isso eu convido-vos a acompanhar-me nesta viagem para nós conseguirmos entender exatamente o que é que tem acontecido desde o início do ano e principalmente o que é que vai acontecer até ao final deste ano. Qual foi então o verdadeiro papel deste pequeno planeta vermelho que demora 687 dias a dar uma volta ao Sol nos acontecimentos deste ano? Logo para começar, Marte foi o regente do ano 2019, o que quer dizer que todos os acontecimentos de 2019 que transitaram para 2020 tiveram igualmente uma grande influência de Marte. Marte, enquanto regente, é habitualmente o planeta dos novos começos, das novas partidas, das mudanças, das novas iniciativas, e não nos podemos esquecer que foi ainda em 2019, sob a regência de Marte, portanto, que se deu o aparecimento deste novo coronavírus que daria origem à pandemia que todos nós conhecemos. Mas, apesar de Marte ter sido regente em 2019, seria precisamente em 2020, já fora da sua regência, portanto, que o papel de Marte se tornaria ainda mais decisivo. O ano 2020 ficaria marcado por uma reunião de planetas em março. Reunião essa que aconteceu na constelação de Capricórnio e a que foi dado o nome de Grande Conjunção. Esta grande conjunção de planetas, que incluía Plutão, Saturno, Marte e Júpiter, era por si só um evento raríssimo e tinha como propósito preparar a humanidade para as grandes transformações a nível individual e coletivo, tanto nas vertentes social, política e económica, que iriam advir para toda a humanidade. 2020 seria, portanto, um ano em que iriam começar a ruir muitos dos fundamentos de uma sociedade caduca e um novo modelo de sociedade começaria a emergir, uma sociedade marcada pela verdade, pela justiça e pelas revelações. Esta grande conjunção
corresponde igualmente à primeira data-chave do ano 2020, que num ano tão cheio de acontecimentos marcantes como este, se destacam de todos os demais. E são elas a data de março de 2020, setembro e outubro de 2020 e dezembro de 2020. Esta grande conjunção de planetas, em março de 2020, seria, portanto, o marco basilar de tudo o resto que iria acontecer no ano 2020. E não nos podemos esquecer que foi precisamente em março, durante esta grande conjunção, que o mundo inteiro entrou de quarentena. No entanto, esta grande conjunção tem uma história e ela não começou toda de uma vez, nem toda ao mesmo tempo. O primeiro planeta a entrar na grande conjunção foi Plutão e o segundo planeta a juntar-se a ela foi Saturno. Depois, Júpiter foi o terceiro planeta a chegar à grande conjunção e, finalmente, em março, já quase em cima do ano novo astrológico, foi a vez de também Marte se juntar à grande conjunção. E foi aqui que tudo arrebentou. Não nos podemos esquecer que Marte é o planeta guerreiro e foi a sua chama, foi a sua faísca que fez brotar a ignição de tudo o que estava contido dentro da grande conjunção e, apesar das grandes transformações estruturais, económicas, políticas, sociais que viriam a acontecer e que ainda irão acontecer, estivessem inteiramente contidas nos outros três planetas, os chamados Big Dogs, foi a força, a chama e a faísca de Marte que fez rebentar tudo aquilo e fez a grande conjunção e os seus efeitos atingirem níveis perfeitamente estratosféricos. Mas este ano de 2020 não deixa de nos surpreender. E após esta grande conjunção, em março de 2020, cada um destes planetas prosseguiu a sua própria rota, à sua própria velocidade, e foram-se afastando uns dos outros e do local onde se tinham encontrado, na constelação de Capricórnio. Mas o que é que aconteceu pouco depois? Cada um destes planetas, um por um, começou a entrar em retrogradação, ou seja, aparentemente andam para trás no céu. E quando um planeta entra em retrogradação, ele como se nos estivesse a convidar a revisarmos todas as questões que deixamos passar sob a sua influência e a efetuarmos as transformações que deixamos de fazer e que ele nos tinha proposto quando apareceu pela primeira vez. E o que é que acontece? Portanto, Plutão, o primeiro planeta a juntar-se à grande conjunção, foi igualmente o primeiro planeta a ficar retrógrado. Saturno, o segundo planeta a juntar-se à grande conjunção, foi o segundo planeta a ficar retrógrado e pouco depois Júpiter foi o terceiro planeta a juntar-se à grande conjunção, ficou igualmente retrógrado. E, no meio disto tudo, em maio, também Vênus, que rege a economia mundial, ficou igualmente retrógrado, o que nos obriga a revisar e a reestruturar toda a economia e todas as finanças a nível mundial. E, portanto, todos os planetas que se separaram e foram cada um na sua própria direção e à sua própria velocidade, Júpiter, Plutão e Saturno, lentamente começaram de novo a andar para trás e encaminharem-se para o ponto de partida. E porquê é que nós já vimos que, naquele gráfico anterior, que dentre os três pontos quentes, digamos, deste ano, o primeiro em março, a grande conjunção, o segundo em setembro. O que é que vai acontecer então de tão extraordinário agora em setembro de 2020? É que também Marte, o planeta guerreiro, a chama, a faísca, que tinha dado ignição à grande explosão em março de 2020, também ele, agora em 9 de setembro, vai ficar retrógrado. Como podemos ver no gráfico ao lado, Marte já percorreu nos últimos meses o seu próprio signo de domiciliação, Áries ou Carneiro, e agora, a 9 de setembro, vai entrar em retrogradação, fazendo várias quadraturas com os mesmos planetas com que tinha feito a grande conjunção em março e que, por via da sua própria retrogradação, tinham voltado exatamente ao ponto inicial de Capricórnio. E, portanto, a situação que nós temos atualmente é a seguinte: os três grandes planetas, Júpiter, Saturno e Plutão, voltaram lentamente para trás, de volta ao ponto de partida onde estiveram em março, em Capricórnio, enquanto Marte continuou alegremente para a frente, no seu próprio ritmo, na sua própria velocidade, porque sendo um planeta muito mais pequeno e com uma órbita muito menor, tem, portanto, uma velocidade de rotação muito mais rápida, e, entretanto, saiu de Capricórnio e já estava no seu próprio signo de domiciliação, que é Carneiro ou Áries. Ora bem,
Marte em Carneiro ou Áries é como um guerreiro no seu campo de batalha favorito. É onde ele se sente em casa. E nos últimos meses ele tem percorrido o seu próprio signo de domicílio e estava quase a seguir ao fim, quando agora, em 9 de setembro, entra em retrogradação. E o que é que vai acontecer durante esse período? Ele vai estar 2 meses em retrogradação e durante esses 2 meses ele vai percorrer lentamente em sentido contrário todo o seu signo de domicílio, onde o guerreiro se senta em casa, é o seu campo de batalha favorito, e vai estar sempre a fazer quadraturas, que são aspectos astrológicos muito desafiantes, com todos os planetas que, entretanto, estão outra vez juntos no sítio exato em Capricórnio, onde se deu a primeira grande conjunção em março. Ou seja, Marte vai estar a convidar-nos, ou melhor, a desafiar-nos, quase a exigir-nos, para revisarmos tudo aquilo que deixamos de fazer e transformarmos tudo aquilo que não transformamos porque pensamos que a vida ia voltar ao normal. Portanto, o que acontece é que agora nos vão ser exigidas todas as transformações que não fizemos em março. E para quem não as fez ou não estava sequer a pensar fazê-las, nós vamos viver momentos de muita tensão e de muita angústia, semelhantes aos que vivemos em março, só que numa oitava superior. Tal como aquele aluno com que o professor foi condescendente no primeiro teste do ano, no primeiro período, mas a que não perdoa nada no teste final, no final do ano, e em que lhe exige tudo o que ele devia ter aprendido até ali. Portanto, é nesta situação exata que nós estamos a viver a partir de 9 de setembro de 2020. Estes quase 2 meses de Marte retrógrado vão ser, portanto, vividos de maneira muito diferente, tanto a nível individual como a nível coletivo. A nível individual, aqueles que já fizeram as transformações internas para a nova era, a nova vida, a nova sociedade que aí vem, poderão levar esta fase com alguma leveza. Mas aqueles que não fizeram o seu trabalho de casa e que só estavam à espera de que o mundo voltasse ao grau de normalidade que eles conheciam e, portanto, não fizeram nenhuma preparação interna para o que aí vem, então irão enfrentar mais alguns momentos de dor e de sofrimento e de muita incompreensão sobre tudo que está a acontecer à sua volta. Também a nível coletivo, é uma época de muitos confrontos, de muito conflito de egos. Pode haver alguns conflitos regionais, até incluindo algumas grandes potências, porque vão haver líderes que vão querer mostrar o seu poder, vão querer inflamar o seu ego e, portanto, dar um sinal de que estão presentes e de que têm o poder. Assim como a nível internacional é mais do que provável que com Marte retrógrado volte uma segunda vaga ainda mais forte da pandemia que começou exatamente quando Marte entrou na grande conjunção, sendo que por esta altura já quase toda a gente estará ciente que esta não é uma pandemia vulgar, é uma pandemia provocada por uma necessidade de mudança no mundo e na sociedade a todos os níveis. Portanto, a terra está a ser arada, o arado está a trabalhar a terra, está a soltar tudo o que tem que ser solto para depois poder ser plantada. E é isto que Marte retrógrado vai trazer nos próximos 2 meses, prolongando-se os seus efeitos nos 4 meses restantes que restam até ao final do ano. E assim sendo, cobrimos os 2 primeiros aspectos, as primeiras 2 datas-chave deste ano de 2020, nomeadamente março de 2020 e setembro e outubro de 2020, que correspondem a este período de Marte retrógrado, a fazer aspectos muito desafiadores com os 3 planetas que continuam de novo em Capricórnio, numa grande conjunção. O terceiro data-chave deste ano, dezembro de 2020, nós deixaremos para um vídeo futuro. Se este vídeo foi do vosso agrado, se vos ajudou de alguma maneira, eu peço-vos para deixarem o like e permanecerem no canal. Se houver alguém que acham que pode beneficiar de assistir a este vídeo, eu peço que compartilhem com eles. E, entretanto, agradeço-vos do coração terem assistido até aqui e despeço-me até ao próximo vídeo do canal Sombra. Bom dia a todos.